Olá, turmas do quinto ano. Sou a professora Josilene e hoje iremos estudar o capítulo 2, o tema 2 do livro de arte, Experimentações na Música, Materialidades e Tecnologias. A música pode ser definida de muitas maneiras. Podemos defini-la como forma de expressão por meio dos sons. A música pode ser definida como sendo arte, um modo de comunicação, entre outras interpretações. E vamos observar a imagem. Temos uma versão recente dos ruidores. Os ruidores foram instrumentos construídos para gerar ruídos. Para os artistas futuristas, a música pode ser construída até por muitos ruídos. Segundo eles, os ruidores eram instrumentos que representavam as novas sonoridades de um mundo industrial que crescia e se impunha a cada dia. Na verdade, a música é muito ampla e está em todo lugar, em todas as culturas e de muitos jeitos. Hoje podemos criá-la de muitas formas. Vamos conhecer mais sobre essas propostas contemporâneas? Para você, música, o que é? Em 1913, o artista de música futurista italiano Luigi Russolo escreveu uma carta ao seu amigo compositor Francesco Balilla Pratella, propondo uma nova maneira de fazer música, a arte dos ruídos. Para essa nova maneira de música que utilizava os ruídos, foram criados também novos instrumentos, os ruidores. Música futurista foi uma das artes modernas do início do século XX. Os artistas desse movimento usavam os ruídos e as sonoridades produzidas pelas máquinas e motores daquela época para representar o que consideram a música de uma nova época, a música do futuro, fazendo uma arte de forte crítica à sociedade. Francesco Balilla Pratella foi um compositor e musicólogo italiano que participou das discussões e produções da música futurista. Luigi Russolo era italiano e começou a sua carreira como pintor. Apesar de não ser músico de formação, uniu-se a músicos e defendeu várias propostas musicais futuristas, como Manifesto, a Arte dos Ruídos, em 1913. E podemos fazer ruídos de diferentes maneiras, construindo instrumentos, como fizeram os futuristas com os ruidores, ou, por exemplo, inventando com nossa voz sonoridades completamente diferentes daquelas que ouvimos no dia a dia. Vamos experimentar as duas coisas? Que tal começarmos fazendo um rói-rói? É um brinquedo sonoro tradicional no Brasil. Também é chamado de matraca, berra-boi, zunidor e cigarra. Ele pode ser feito em diferentes tamanhos e sonoridades. Vamos lá? E para fazer o nosso rói-rói, nós iremos precisar de um tubo de papelão, pedaço de 5 centímetros de diâmetros variáveis para fazer a caixa. Pode ser bobina de tecido ou de papel alumínio, por exemplo. Iremos precisar de cerca de 20 centímetros de fio de sisal ou de barbante mais encorpado, pedaço de cartolina para dar acabamento, estilete, breu, bastão de madeira, palitos de fósforo ou clipes. Vocês irão cortar um círculo de cartolina em tamanho maior que do diâmetro do tubo e colá-lo em uma das extremidades do tubo. Depois, podemos colorir essa caixa ou, de preferência, colar pedaços de papel de seda. Depois, vocês irão fazer um cavado ou cintura numa das extremidades do bastão de madeira com um estilete, passando depois breu derretido no cavado.
Amarre o fio de sisal de cerca de 20 centímetros de comprimento nesse cavado, sem prendê-lo, deixando uma pequena folga para poder girar. Agora vocês irão furar a cartolina, passar a outra extremidade do fio pelo buraco, fixando-a por dentro do tubo com um palito de fósforo ou clipe. E pronto, está feito o rói-rói, que emitirá seus ruídos característicos em diferentes sonoridades conforme o tamanho do tubo escolhido. A caixa funciona como ressoador. O rói-rói é tocado segurando-se o bastão e fazendo movimentos circulares com a mão de maneira a girar a caixa da outra extremidade. Recentemente, encontramos vários artistas que trabalham diretamente com os sons, com a matéria sonora, propondo alternativas criativas para escutar o mundo e as músicas. Muitos artistas valorizam os sons com outras dimensões da arte e da expressão em suas propostas. Eles mesclam o sonoro e o visual, a música e a imagem, solicitando nossos olhos e ouvidos ao mesmo tempo. São criadores de arte musical que propõem novas experiências sensoriais, novas relações possíveis entre os sons e o mundo dos objetos, das pessoas, dos animais, da natureza, das outras artes, das tecnologias, da acústica. Um desses artistas contemporâneos é Tomoko Salvage. Você já ouviu falar em waterballs? Essa palavra inglesa significa tigelas de água. Música com tigelas de água. Como se faz esse tipo de arte? A artista musicista Tomoko Salvage nasceu no Japão e mora em Paris, na França. Ela trabalha na criação de sons com waterballs, colocando água em tigelas ou potes de porcelana de diversos tamanhos. Dentro dessas tigelas, ela coloca microfones especiais conhecidos como hidrofones. Assim, os hidrofones captam o som no interior das tigelas preenchidas pela água. A artista concebeu seus waterballs inspirada num instrumento tradicional indiano chamado jalatarangam ou jaltarang. Jalatarangam é um instrumento de origem indiana feito com tigelas de porcelana de tamanhos variados. Cada uma delas emite uma nota diferente, um som de determinada frequência, conforme a quantidade de água que possuir. Quanto mais água houver na tigela, mais grave será seu som e vice-versa. Outro artista da arte contemporânea é o Marcos Carasati. E observe novamente a imagem da performance sonora Derivas Sonoras. Observando atentamente, vemos capacetes nos quais estão colocados diferentes tipos de funis e outros recursos como tubos de PVC flexível. A função de tudo isso é ampliar os ouvidos e dar uma nova dimensão aos sons que estão à nossa volta. Será que dá para ampliar a audição? Marcos Carasati é um artista sonoro e compositor brasileiro muito criativo. Ele é curioso e está sempre pesquisando materiais e sons para compor suas invenções musicais. Sua proposta compreende música experimental, improvisada e arte sonora. Para isso, ele constrói diferentes tipos de instrumentos e também engenhos para aguçar e ampliar a escuta de sons que já existem. Ele pesquisa e cria esculturas, instalações e objetos sonoros em propostas de arte sonora que envolve música, performance, cinema e arte visual. Arte sonora é toda forma de criação artística em que se utilizam sons, silêncios, músicos, etc.
Música experimental é aquela em que o músico explora novas práticas e experimenta recursos originais para se expressar por meio dessa forma de arte. Geralmente, essa abordagem experimental produz mudanças nos rumos das artes de seu tempo. Os músicos também precisam conhecer os sons e suas características, propriedades e fontes sonoras em suas materialidades para desenvolver seu processo de criação. Assim como cientistas do som, artistas como Fernando Velasquez, Marcelo Armani e os do grupo Cheupa Ferro também investigam possibilidades sonoras e criam ambientes e objetos de arte e som em suas instalações sonoras ou usam os sons da natureza em sua arte. Esses músicos usam conhecimentos de diversas áreas, como novas tecnologias do som e suas possibilidades de uso musical. E vamos conhecer um pouco mais dos artistas citados anteriormente. Cheupa Ferro é formado pelos artistas Sérgio Meckler, Barrão e Luiz Zerbini. Vivendo no Rio de Janeiro, atuam como multimeios, usando sons, música, imagens, tecnologias, variados objetos e recursos para a criação de suas ideias e propostas artísticas originais. O uruguaio Fernando Velasquez é artista multimídia. Ele usa vídeo, som, instalações interativas, performances audiovisuais e imagens geradas com computação. Vive e trabalha em São Paulo desde 1997. Marcelo Armani é um artista sonoro nascido no Rio Grande do Sul. Trabalha como produtor eletroacústico e músico improvisador. Desde 2008, como músico solista, pesquisa novas tecnologias, música eletroacústica concreta e a improvisação livre. Faz captações de campo em diversas situações da natureza, cujos registros sonoros servem como elemento para a criação de suas propostas sonoras. Multimeios são suportes de informação diferentes dos textos impressos convencionais, como livros e periódicos. Exemplos: o DVD, o slide, uma apresentação com projeção via computador, a fotografia e outras mídias eletrônicas. Faça como esses artistas e crie usando tecnologias. Você pode gravar sons e fazer mixagens misturando os sons da natureza com os sons eletrônicos. Que tal fazer experimentações?